Olá, graça e paz, tudo bem? Eu quero compartilhar com você esse momento e o tema é a fé que nos leva até Jesus e o texto base é Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5 e está aí na descrição do vídeo. Neste episódio, no ministério de Jesus, vemos uma cena marcante com Cafarnaum. A passagem revela não apenas um milagre, mas profundas lições sobre fé, solidariedade, perseverança e perdão. Essa história nos mostra como a presença de Jesus despertava esperança nas pessoas e como a fé de alguns homens mudou completamente a vida de um paralítico. A primeira percepção que temos desse texto é que a presença de Jesus, ela atrai pessoas, no versículo 1 e 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e logo se espalhou que ele estava em casa. Jesus retorna a Cafarnaum, um lugar estratégico do seu ministério, lugar onde já havia realizado milagres e ensinado o povo. A notícia rapidamente se espalha e muitas pessoas se reúnem para ouvir. A casa fica completamente cheia, mostrando que havia fome espiritual naquelas pessoas. Então Jesus aproveita o momento para proclamar a palavra, revelando que o centro do seu ministério não era apenas realizar milagres, ele realizava e ainda realiza milagres, mas ensinar sobre o reino de Deus que estava entre eles e que está entre nós e que está em nós. A aplicação é que quando Jesus está presente, as pessoas são atraídas pela verdade e pela esperança que ele oferece. A pergunta para nós é: o que hoje pode nos impedir de ouvir a palavra com a mesma forma espiritual daquela multidão? É um processo de início de discipulado, mas nesse sentido, o que nos impede de ouvir a palavra com a mesma fome espiritual daquela multidão? Se Jesus está presente na nossa casa, se Jesus está presente na igreja, se Jesus está presente em nós. A segunda percepção é a fé que se move em direção a Jesus, no versículo 3. Então vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. 4 homens trazem um paralítico até Jesus. E esse gesto, essa ação revela amor, solidariedade e fé comunitária. Elas não pensam apenas em si mesmos, eles se esforçam para levar alguém necessitado até Cristo. O paralítico representa, de certa forma, a condição da humanidade limitada, necessitada e incapaz de resolver sozinha seus problemas mais profundos. Nós podemos aplicar que muitas vezes precisamos de outras pessoas que nos ajudam a chegar até Jesus. Muitas vezes olhamos para o texto e sempre vamos ser aqueles que estão carregando a maca, mas em algum momento da vida, ou mesmo antes de conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo, é nós que estávamos na maca. Momento de limitação, incapacitados de resolver os nossos problemas mais profundos. Não é verdade? Então, muitas vezes nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem a chegar até Jesus. É claro que quando você olhou o texto, você e eu sempre nos colocamos sendo aqueles que estão carregando a maca, que estão carregando o paralítico. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar que em algum momento da vida nós estejamos como paralítico. E a pergunta que eu trago para você é: quem ajudou você espiritualmente em um momento difícil? Porque nos momentos difíceis, muitas vezes, muitas pessoas se afastam de nós. Nos momentos difíceis, muitas pessoas estão pensando em si mesmos, em suas vidas, mas existem amigos, como esses homens, que negam-se a si mesmo e são parecidos um pouquinho de Jesus e vêm até nós e nos ajudam espiritualmente em um momento difícil. Aliás, no momento difícil, nós vamos ver aqueles que realmente se importam conosco, no sentido de que vão estender a mão para nos ajudar. Não é verdade? Quem já ajudou você espiritualmente em um momento difícil? Porque nos momentos difíceis existem aqueles que apenas acusam, como a religiosidade da época. Ele está assim devido ao pecado, mas Jesus, ele sabia que aquela situação ele podia resolver, mas pessoas levaram ele até Jesus. Quem ajudou você espiritualmente em um momento difícil? Porque nos momentos difíceis sempre haverá mãos para nos apontar,
e nos estender muitas coisas, mas poucas mãos para nos ajudar a levantar. A terceira perspectiva é que é a fé que vence obstáculos, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado e baixaram o leito. A multidão impede a passagem, mas os amigos do paralítico não desistem. Eles sobem ao telhado da casa e fazem uma abertura para descer o homem até onde Jesus estava. Essa atitude revela determinação e criatividade da fé. Para eles, nenhum obstáculo seria maior que a necessidade de chegar até Jesus. A aplicação: a fé verdadeira não desiste facilmente. Ela encontra caminhos mesmo quando surgem dificuldades. Quais obstáculos hoje podem dificultar nossa caminhada com Jesus? O pecado, a multidão dos escândalos, a multidão de tantas inúmeras coisas. Quais os obstáculos que eu e você temos que vencer para que nós possamos realmente chegar até Jesus, caminhar com Jesus e nos relacionar com Jesus? E a quarta perspectiva: Jesus vê a fé e oferece perdão. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus percebe a fé daqueles homens. Antes mesmo de curar o corpo do paralítico, ele declara algo ainda mais profundo: o perdão dos pecados. Isso mostra que a maior necessidade do ser humano não é apenas física, mas espiritual. A chamado de filho, Jesus demonstra acolhimento, graça e autoridade para restaurar a vida daquele homem. E ainda que outros começam a questionar se Jesus pode perdoar pecado ou não, naquele texto, não é? Jesus fala: toma o teu leito e anda, levanta-te, não é? Segue em frente, porque Jesus é Deus, Ele perdoa pecado. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar. Então Jesus acolhe, Jesus dá graça, e Jesus tem autoridade para restaurar a vida daquele homem e de qualquer pessoa que se achegar com fé e humildade diante dele. Jesus não veio apenas para resolver problemas momentâneos, mas para reconciliar o ser humano com Deus. A pergunta para nós é: o que esse gesto de Jesus revela sobre o que realmente precisamos em nossa vida espiritual? Muitas vezes estamos tentando resolver problemas dessa vida passageiros que devemos tentar resolver, mas será que nós não temos que ir na raiz da alma, do nosso coração, e deixar que Jesus venha brilhar através do Espírito em nós e nos trazer salvação, reconhecimento de que somos pecadores, que necessitamos de Jesus, que necessitamos de cura espiritual antes da cura física e de tantas coisas da nossa vida? É algo para pensarmos. O desafio que temos é: ore por alguém que precisa se aproximar de Jesus. E procure ser como aqueles 4 amigos, alguém que leva pessoas até Cristo. E que também em nossas orações venhamos a dizer para Deus, no momento em que estiver paralítico nas emoções, nas necessidades e nas lutas: Deus, levanta amigos, levanta homens e mulheres de oração como essas pessoas curadas, restauradas. Porque eu vou dizer para você, para que existem mais pessoas que nos afastam de Jesus do que as que nos levam a Jesus, mas que eu e você sejamos essa pessoa que atrai as pessoas até Jesus, para que elas sejam curadas, salvas e abençoadas, e possamos ouvir do próprio Jesus: levanta e anda, perdoados estão os seus pecados, em nome de Jesus, quando nos arrependemos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.